Olá, pessoal! Hoje nós iremos ver a segunda semana do desenvolvimento embrionário. Como visto na semana passada, até o final da primeira semana nós tínhamos a implantação superficial do concepto e a nutrição do concepto era totalmente via tecido materno. O que a gente viu a partir de agora é que iria continuar a ter uma erosão pelas células do sincício trofoblasto, que iriam fazer com que esse concepto entrasse completamente no endométrio. Então, essa erosão ela termina apenas na segunda semana. Então, o que nós tínhamos até agora era o concepto formado pelas células do embrioblasto, que são as células da parte interna do concepto, e as células ao redor dele são as células do trofoblasto. Sendo que assim que essas células se encostam no endométrio para iniciar o processo de nidação, a gente tem as células em contato direto com o endométrio, sendo chamadas de sincício trofoblasto, e as células que ficam voltadas para a luz do útero, sendo chamadas de citotrofoblasto, tendo função apenas de fazer mitoses para ampliar a quantidade de células do sincício trofoblasto que fazem o processo de nidação. A partir de agora, a gente entra na segunda semana do desenvolvimento, tendo essa imagem como característica do final da primeira semana e início da segunda, onde a gente tem ainda um concepto formado pelas células do embrioblasto e do trofoblasto, lembrando que as células em contato direto com o endométrio são chamadas de sincício trofoblasto e as células em contato com a luz, ou com a parte interna do útero, sem contato nenhuma com outras células, são as células do citotrofoblasto. Assim que iniciamos a segunda semana, o que acontece é uma morte na parte interna do embrioblasto. Então, observem que na primeira imagem, do lado esquerdo, nós temos o blastocisto inteiro, o concepto inteiro, sendo formado por embrioblasto, trofoblasto, sendo as células rosinhas ao redor, e uma cavidade chamada de blastocele. Assim que iniciamos a segunda semana, vamos para outra imagem, do lado direito agora, onde está demonstrado que nas células do embrioblasto aconteceu um processo de morte celular, formando uma segunda cavidade. Não estou falando da blastocele agora eu estou falando da cavidade acima das células do embrioblasto, como vocês podem ver nessa imagem abaixo, onde eu tenho ali um círculo mostrando que o embrião está sendo formado ali por aquelas células azuisinhas na parte interna. E vejam que além da blastocele, agora eu tenho uma cavidade na parte acima dessas células, Então, o que aconteceu ali foi que houve uma morte celular das células do embrioblasto, formando essa cavidade que a gente chama de cavidade amniótica, Então, a cavidade amniótica, ao final, vai recobrir todo o embrião, como a gente sabe, e aí, dessa forma que ela se forma, tá? Então, eu tenho as células do embrioblasto sofrendo uma morte celular, formando essa segunda cavidade que a gente chama de cavidade amniótica, certo? As células que estão ao redor dessa cavidade amniótica vão formar o líquido amniótico, que é importante para o bebê em desenvolvimento. E as células abaixo, dos que irão formar esse líquido, são as células que irão efetivamente formar o bebê. Então vejam nessa imagem que eu tenho ali acima das células azuis da cavidade amniótica e as células abaixo, essas células azuisinhas ali agora, elas passam a ser chamadas de epiblasto. Então, assim como na primeira semana a gente tinha a primeira diferenciação das células do trofoblasto, na segunda semana nós temos a diferenciação das células do embrioblasto, iniciando então com a morte celular, formando a cavidade amniótica, as células abaixo da cavidade amniótica, que são essas células azuis aqui na imagem, elas são chamadas agora de epiblasto, e as células amarelas, que estão abaixo das células do epiblasto, são chamadas de hipoblasto. Então, neste momento, nós temos um embrião chamado de bilaminar, porque o embrião ele é formado por duas camadas de células. Antes eu tinha um montinho de células, formando ali a região de embrioblasto. A parte interna do embrioblasto ali sofreu apoptose, que é uma morte celular, formando uma cavidade chamada de cavidade amniótica. E aí a gente tem uma camadinha de células chamada agora de epiblasto. Observem que o epiblasto são as células que estão em azul, na parte mais medial do globo ali, dessa parte circular.
Mas eu tenho células amarelas embaixo delas, né? Essas células amarelas, o que acontece é que elas começam a crescer e se projetar para a parte inferior ali da blastocele, formando uma segunda cavidade, que vocês conseguem observar agora, que antes onde era a blastocele, agora está revestida pelas células amarelas, sendo então chamadas de saco vitelínico. E agora nós já temos, na segunda semana, dois grandes anexos embrionários e bem importantes para o bebê, que é a cavidade amniótica, acima nas células azuis, e a cavidade vitelínica nas células amarelas abaixo, né, no interior das células amarelas. E aí, como eu comentei com vocês, a partir de agora, o embrião, que antes era um montinho de células chamadas de epiblasto, agora é formado por duas cavidades, né, por duas camadinhas de células, uma camada azul e uma camada amarela, apenas as que estão na parte central. As que estão revestindo as cavidades, elas são importantes para a cavidade, não para a formação do bebê. Então, essas duas camadas, a camada do meio ali, a azul e a camada amarela, são as duas camadas que vão formar o bebê. E a gente chama isso de embrião bilaminar, formado por duas camadas, tá? Então, neste ponto da segunda semana, nós já temos um embrioblasto diferenciado em hipoblasto e epiblasto, e nós temos duas cavidades importantes formadas, a cavidade amniótica e a cavidade vitelínica, ok? E aí o disco embrionário, ou disco bilaminar, é formado por essas duas camadinhas de células ali, né? A camadinha azul e a camadinha amarela. E o bebê, a partir de agora, então, ele tem duas camadas possíveis de células que irão, ao longo das próximas semanas, se desenvolver e formar o concepto inteiro, ok? Então, nós temos 2 semanas. E aí, a segunda semana, então, o que mais caracteriza ela é a formação e a presença, né, de um embrião muito simples, formado por apenas duas camadas de células, as células do epiblasto e as células do hipoblasto, né, sendo epiblasto as que estão aqui nesta imagem amarela e hipoblasto as que estão nesta imagem azul. E na segunda semana também o que acontece de muito importante é a formação dos anexos embrionários. Então percebam que antes mesmo do embrião começar a se desenvolver, os anexos embrionários já estão em desenvolvimento, para mostrar pra gente como é importante que para que o bebê se desenvolva, ele tenha os anexos embrionários já funcionais para possibilitar, né, e permitir o seu desenvolvimento de maneira normal. Tá? Então, o que se costuma dizer na literatura é que a primeira e a segunda semana são as semanas do tudo ou nada. Se tiver algum erro aqui, se não formar alguma célula específica aqui, já pode acontecer, né, um aborto com a não formação total do embrião. Tá? Então, neste momento, na segunda semana, nós temos um embrião formado pelo epiblasto e hipoblasto, e isso daí tudo, né, toda essa estrutura com a parte do sincício trofoblasto, com a parte dos anexos embrionários e do epiblasto e hipoblasto, a gente chama de concepto, né, que é a formação inteira. E se vocês observarem nesta imagem, as células que estão demonstradas na parte inferior da imagem em verde são as células do endométrio, para a gente ver que neste momento, na segunda semana, o concepto já quase entrou completamente dentro da parede do endométrio, ok? E aí a gente se pergunta, tá, mas então como que este embrião que está em desenvolvimento está conseguindo crescer? Ele precisa de sangue, ele precisa de nutrientes para conseguir se desenvolver, né? E aí o que a gente observa é que tem a formação de muitos vasos sanguíneos ao redor desse embrião, justamente para conseguir fazer, né, esse crescimento. Então, vejam que as próprias células do sincício trofoblasto, elas vão ampliando no seu tamanho, para se aproximar de vasos sanguíneos e conseguir direcionar esse sangue para a formação embrionária. Nesse ponto, o que acontece, que é bem importante de relembrar, é o famoso sangramento de implantação. Então, o que é isso? Às vezes a mulher está grávida e ela tem um pequeno sangramento, justamente em decorrência dessa entrada do concepto na parede endometrial que causa, né, rompimento de vasos. Se o concepto ainda não está completamente nidado, esses vasos sanguíneos que foram abertos pelo sincício trofoblasto podem permitir o vazamento de sangue. E aí a mulher acaba, né, tendo ali aproximadamente 2 semanas depois do desenvolvimento, já com 15 dias, que seria mais ou menos quando a mulher iria menstruar, considerando que a ovulação, né, ela acontece 14 dias depois a mulher menstrua.
Em alguns casos, a mulher até se engana, achando que ela menstruou, mas não, foi muito pouco sangue que saiu, justamente por causa do sangramento de implantação. O tempo desse sangramento depende de mulher para mulher e ele pode continuar até que o endométrio esteja completamente fechado. Para exemplificar o sangramento de implantação, eu trouxe essas imagens para vocês olharem, né? São imagens de um absorvente ou de um papel com um pouco do sangramento que pode acontecer. Considerem que não é uma menstruação, né? É apenas um sangramento decorrente desses vasos sanguíneos que estão sendo abertos para que o concepto consiga absorver a nutrição. Tá? Então pode acontecer, né? Se não estiver completamente nidado, pode acontecer desse sangue sair e a mulher acaba até achando que está tendo um corrimento, um pouco amarronzado ou até coloração de sangue mesmo. Isso é comum de acontecer. Mas eu não posso dizer que uma mulher grávida menstrua, porque a menstruação por si é quando o endométrio descama. Se o endométrio descamar, o embrião ele é liberado junto, né? Então não existe mulher grávida menstruar, tá? Existem alguns casos específicos de mulheres que têm, por exemplo, ovário policístico ou que tem a formação de endométrio, né, a endometriose, em outras regiões do corpo que ela pode continuar liberando sangue, mas não é o endométrio que está descamando, porque senão o bebê, né, ele iria acabar saindo junto com essa menstruação. E aqui nós temos todas as imagens, né, da segunda semana, desde o dia 8 ali em cima, e aí para vocês observarem que além do crescimento do sincício trofoblasto em direção ao endométrio, nós temos também o aumento do tamanho desse concepto, que é o que está representando nas imagens. Então ele está aumentando um pouco de tamanho, porque as células, lembram que elas não param, né, de se reproduzir para formar o embrião. Então vão observando na camada ali mais inferior das imagens para ver que na imagem 8 e na imagem 9, eu ainda observo células do citotrofoblasto. A partir do 10 já diminui muito, tem só um pontinho ali de comunicação com a parede do endométrio, né? Porque já está praticamente fechado. No dia 14 eu já tenho as células que nesta imagem última aqui, na imagem E, as células estão em laranja para demonstrar que o endométrio já foi completamente fechado. Tá? E não é mais nem possível saber onde foi que ele entrou. Então, no dia 14 é quando eu tenho a nidação completa, a nidação completamente fechada, ok? Mais um feito importante que acontece ainda na segunda semana é que a partir do 9º dia surge um tecido novo aqui no nosso concepto, tá? Então, até agora a gente tinha o embrioblasto sendo diferenciado, né, no saco vitelínico e a cavidade amniótica e formando o embrião com duas camadas, um embrião bilaminar, epiblasto e hipoblasto. No 9º dia, começa a surgir um novo tecido que até então, se vocês observarem na imagem A e na imagem B, eu tenho só os tecidos que a gente tinha conversado, eu só tenho trofoblasto e embrioblasto. A partir da imagem C, vejam que eu tenho um tecido rosinho, para dentro das células do trofoblasto eu tenho um tecido rosinha claro. Esse tecido rosinha claro é chamado de mesoderma extraembrionário. O que esse mesoderma faz? Ele cria um espaço, né, entre ali a região do trofoblasto e as células do embrioblasto. E esse conjunto de células é formado pelo citotrofoblasto. Por que é importante ter esse mesoderma extraembrionário? Vejam essa imagem C e agora observem a próxima imagem que eu vou colocar aqui. Ó, vou voltar de novo. Vejam que na imagem C eu tenho o tecido rosinha por toda a periferia, né, do trofoblasto e embrioblasto, dividindo esses dois tecidos. Nessa próxima imagem a gente vê que eu já tenho o tecido rosinha em comunicação direta com as células do sincício e do epiblasto apenas em um ponto específico ali, né? Que é só onde está escrito ali amnion. Vejam ali que onde está escrito amnion tem essa comunicação da rosinha das células internas para as células de cima. O que aconteceu ali? Esse mesoderma extraembrionário também sofreu morte celular. A partir de agora eu tô vendo ali que tem uma cavidade aberta, né, de novo. E o que vai formar esse mesoderma extraembrionário? O cordão umbilical. Tá? Então, neste ponto eu tenho dentro das células ali das células azuisinhas, a gente já tem a cavidade amniótica, embaixo a gente tem o saco vitelínico e esse tecidinho ali, o mesoderma extraembrionário, ele que continuou, a gente chama de pedúnculo embrionário, que vai dar origem ao cordão umbilical. Então, esse é o único ponto de ligação da placenta, que a placenta é formada, né, pelas células ali do sincício trofoblasto junto com esses vasos sanguíneos.
E a única comunicação que ela tem com o embrião é pelo pedúnculo embrionário, cordão umbilical, ok? Então, esse é o outro tecido, né, que surgiu, ele é chamado de mesoderma extraembrionário, porque ele não forma embrião. O embrião, neste ponto, continua sendo as células do epiblasto e do hipoblasto, tá? Não tem essa alteração. Mas esse tecido, ele vai ser importante porque é ele que vai levar a nutrição da placenta até o bebê em desenvolvimento. E aqui a gente tem de novo todas essas imagens, né, para vocês observarem agora, a partir do dia 9, a formação do mesoderma extraembrionário, ele permanece no dia 10, no dia 12 começa a ter morte celular e no dia 14, que seria o último dia da segunda semana, a gente tem ali já a morte do mesoderma extraembrionário e ele permanecendo em comunicação direta com o sincisto trofoblasto apenas na região que vai ser o pedúnculo embrionário, ok? Que será, né, o cordão umbilical. Tudo bem? E para a gente finalizar nossa segunda semana, a gente tem na parte externa ali do sincício trofoblasto e citotrofoblasto, né? Que agora basicamente não tem mais citotrofoblasto. Eu tenho basicamente o sincício trofoblasto totalmente nidado, as células do endométrio, que é onde está essa coloração mais rosinha, rosa escura, com os vasos sanguíneos, e esse mesoderma embrionário, que vão ser importantes para a formação do córion. Então, o que é o córion? O córion é a base para a formação da placenta. Até este momento aqui, a gente ainda não tem uma placenta bem formada, mas ela está iniciando o seu processo de formação. E a placenta, né, ela vai ser formada pelo córion, sendo que o córion são essas células, é a junção das células do sincício trofoblasto e do mesoderma embrionário que vão ali continuar o seu processo de desenvolvimento. Lembrando que quando a mulher tem um parto normal, né, ou até uma cesárea mesmo, primeiro sai o bebê e depois sai a placenta, é como se fosse um segundo parto, porque é uma estrutura robusta, grande e complexa que foi formada para a nutrição embrionária, mas ela também não pode ficar dentro da mãe, ela precisa sair. Então o córion ele já está sendo formado a partir da segunda semana para garantir que esse bebê vai ter os nutrientes necessários para todo o seu desenvolvimento. Então, para a gente relembrar aqui toda a nossa segunda semana, né, ela é importante por causa da formação dos anexos embrionários. Tá? Então, no concepto, eu tenho as células do trofoblasto e do embrioblasto lá na primeira semana, sendo que no final da primeira semana, as células do trofoblasto se diferenciam em sincício trofoblasto e citotrofoblasto, como nós vimos, e eles vão ser importantes para formar o córion, né, que é essa placenta inicial. Já as células do embrioblasto, a partir agora da segunda semana, elas sofrem diferenciações, formando a cavidade amniótica, que é um anexo embrionário, por isso tem a letrinha AE ali do lado. As células do epiblasto e do hipoblasto, que vão formar o embrião mesmo em desenvolvimento. E a cavidade vitelínica, que é outro anexo embrionário também importante para a formação, né, e desenvolvimento do bebê. Além disso, no 9º dia, durante a segunda semana, nós vimos que acontece a formação de um novo tecido, que é o mesoderma extraembrionário, que vai estar relacionada com a formação do cordão umbilical e parte dele, né, do resquício do mesoderma extraembrionário, vai ainda formar o córion junto com o sincício e o citotrofoblasto. Ok? Então, essa é a revisão do que aconteceu na segunda semana. Aqui eu mostro para vocês algumas imagens. Nessa imagem do lado esquerdo superior, a gente tem a parede do endométrio, para vocês verem o tamanho, a espessura da parede do endométrio e essa bolinha ali no final, né, que é o embrião. Na imagem abaixo a gente tem aí um zoom do embrião, para vocês verem já a cavidade amniótica e a cavidade vitelínica. E aqui no lado direito a gente tem mais ou menos com 12 dias, aquele ali seria o ponto de nidação, onde é possível a gente ver no endométrio, no 12º dia, a gente ainda consegue ver onde que esse endométrio nidou. A partir lá do 14 dias, como a gente viu, não dá mais para saber onde ele entrou, porque ele está completamente nidado, ok? Falando ainda em nidação, existem algumas possibilidades de acontecer nidações ectópicas, né, que é quando esse concepto ele nida em outras regiões do útero, ou até mesmo fora do útero, né? Então, nesta imagem está exemplificando ali regiões do útero onde o embrião pode nidar. Vejam que tem ali escrito a parte mais próxima ao colo do útero, tem implantação cervical, que é uma implantação de risco, porque qualquer movimento brusco da mãe pode levar a um aborto.
A implantação no meio das duas paredes uterinas também é uma implantação de risco, porque ela é normalmente superficial, né? Não tem como o bebê nidar em um único ponto. Todas as outras letras de F até E ali são as nidações que podem acontecer na tuba uterina, que são nidações de risco também, né? Considerando que a tuba não tem uma musculatura firme a ponto de conseguir manter esse desenvolvimento. Pode acontecer, mas são gravidez chamadas de risco. Pode acontecer ainda o que está demonstrado na imagem H, que é a nidação dentro de um ovário, e aí isso implica, né, naturalmente na perda do ovário, assim como na perda da tuba, por estar ampliando muito o tamanho de um órgão que é diminuto. E pode acontecer ainda o que está demonstrado em G, que é uma implantação fora de todo o trato genital. Pode acontecer a implantação próxima ao intestino ou na parede dos omentos, que são as gorduras internas, no mesentério. Pode acontecer a implantação em qualquer local. Nem sempre acontece, né, o sucesso embrionário nesses casos, mas na literatura a gente encontra de tudo, tá? Aqui nessa próxima imagem, para vocês verem aqui, de novo o esqueminha das implantações. Essas imagens estão sendo mostradas as implantações que acontecem na tuba uterina. Então, no esquema esquerdo superior mostra a implantação na tuba uterina. No lado onde tem as setinhas azuis e vermelhas mostram, né, em azul o útero e em vermelho o desenvolvimento de um embrião na tuba uterina, para vocês verem como fica desconfortável, porque a tuba não foi feita para suportar um desenvolvimento, né? Na parte aqui de baixo, de novo, a tuba uterina, um corte da tuba uterina para mostrar o desenvolvimento do embrião ali dentro, né? Com o embrião e o saco coriônico, ali o córeo. E em B, um embrião, para vocês verem como é que é. Esse embrião já está próximo ali à 4ª semana de desenvolvimento, mas só para vocês terem uma ideia de que tinha um desenvolvimento na tuba uterina, até de 1 mês de gestação aconteceu esse desenvolvimento. E aqui, imagem para vocês verem o tipo de nidação que pode acontecer fora do útero, né? Então, nesse caso ali, o bebê, ele tá se desenvolvendo entre o reto, né? Que é o nosso final do nosso intestino grosso, que vai se abrir no ânus. Ele tá se desenvolvendo atrás do útero, na parede externa do útero, né? E tá pressionado entre o útero e o canal anal. E pode acontecer também, tá? Normalmente os casos de gravidez extrauterina, inclusive, acontecem nessa região pela quantidade e afinidade de sangue que tem ali. Então, pode acontecer, tem muitos vasos sanguíneos próximos à região do ânus e pode acontecer. De novo, não são em todos os casos que vai ser um sucesso, né? Mas podem acontecer nidações fora do útero, o que não é o normal, ok? Por hoje é só. Essa é a nossa aula sobre a segunda semana. Na semana que vem, a gente vai ter uma aula por webconferência da 3ª semana. Eu vou falar para vocês sobre os gêmeos, como é que se formam. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado durante as aulas, podem mandar nos comentários ali do Eva, ou pelo professor tutor, ou no meu e-mail, ok? Então, bom feriado para vocês e bom descanso.